Nessa aula eu vou mostrar para você como que a gente configura um espaço dentro do ClickUp. Mas antes da gente começar, eu preciso te lembrar alguns conceitos e isso eu vou mostrar na minha tela agora. Você precisa entender o seguinte: o ClickUp ele é dividido em workspace, espaços, pastas, listas e tarefas. Ele sempre vai seguir essa hierarquia, sempre. A aula de agora é para a gente colocar em prática o que é um departamento. Eu vou até grifar aqui, porque é isso que a gente está batendo na aula de agora. Departamentos. Você tem que entender que o espaço ele não é um cliente, ele não é um projeto, ele é um departamento. É uma área da minha empresa, é um andar do meu prédio. Como assim, Juan? Um andar do meu prédio. Quando a gente coloca o ClickUp como se fosse o prédio da sua empresa, fica mais fácil de você entender como que funciona a organização dentro dele. Eu até fiz um desenho aqui para poder te mostrar. Eu tenho aqui, por exemplo, o prédio da Sinapse Digital, onde ele está dividido em alguns andares: marketing comercial, gestão e produto. Dentro desse andar de marketing, eu tenho a sala 1 e a sala 2. Dentro da sala 1, eu executo 2 tipos de processos e cada um desses tipos de processos pode me gerar uma tarefa. A mesma coisa para a sala 2, a mesma coisa para os outros departamentos. O que isso quer dizer? Que o ClickUp ele sempre vai trabalhar assim, como um prédio. Quando eu estou dentro do meu prédio, eu acesso um andar. Dentro desse andar, eu vou acessar uma sala. Dentro dessa sala, eu vou sentar na minha mesa para trabalhar e vou executar algum tipo de processo. Esse processo vai me gerar uma tarefa ou vai fazer com que eu delegue essa tarefa para alguém. É isso que eu estou te mostrando. O espaço, você tem que entender que ele sempre vai representar um departamento. E é isso que a gente vai ver agora na prática, como configurar e como utilizar ele no dia a dia. A gente vai clicar aqui em espaço e vamos ter acesso a todos os espaços dentro da minha ferramenta. Eu tenho atualmente marketing e comercial. Como na aula anterior eu passei por cima como é configurado, eu vou detalhar o que a gente precisa fazer. Por isso eu vou apagar os 2 espaços. Como que eu crio um espaço novo? Eu tenho a opção aqui de criar ou eu tenho aqui um novo espaço. Ambos funcionam. Aqui ele me dá até mais opções. Se eu quiser clicar aqui, eu vou criar um novo espaço. Vou utilizar o processo comercial como exemplo. Eu tenho o processo comercial não, perdão. O departamento comercial como exemplo. Eu tenho aqui o departamento comercial e a primeira coisa que eu costumo fazer é mudar o ícone. Eu sempre coloco um ícone com a cor predominante da logo, porque assim deixa mais organizado a nossa ferramenta. Não precisa ficar botando o ícone, porque como ele é pequenininho, fica feio. Nesse caso a gente sempre coloca uma cor única. Depois eu continuo. Aqui em cima, se eu clicar aqui, iniciante, ele me dá um tipo de visualização, um tipo de status e alguns ClickApps. Se eu clico aqui em equipes de marketing, ele me dá outro. Gestão, outro. Produto e mais engenharia, outro. Eu sempre recomendo que comece aqui com iniciante, porque fica mais fácil da gente configurar. Quando a gente vem aqui para baixo, visualização padrão. Os mais utilizados são lista e quadro. Por isso, normalmente eu deixo esses 2, principalmente para quem está começando, porque o quadro é mais fácil de se visualizar. Os outros a gente consegue configurar depois. Mas um ponto importante, o que você precisa entender aqui? Que tudo que eu aplico dentro de espaços, ele replica para as outras áreas. Como assim? Se ele tem pasta dentro desse espaço, ele vai replicar essa visualização para dentro dessas pastas. E dentro das listas também teremos essas visualizações. Ele vai replicar no efeito cascata. Eu vou mostrar para você na prática. Vou clicar aqui em efeito. Status. Os status a gente coloca como o momento atual da tarefa. É ali que a gente define o que está acontecendo com a minha tarefa. Vou colocar alguns status mais genéricos, porque a gente vai ter uma aula específica definindo o que é um processo e como configurar status dentro dele. Eu vou colocar aqui para fazer em andamento e finalizado. Se a gente para pensar, toda a tarefa ela começa, ela tem que ser feita, ela fica em andamento e ela é finalizada. ClickApps são formas de upgrade dentro dessa ferramenta. Na verdade, não são nem upgrades, são funcionalidades. Eu acho que esse é o melhor nome. São funcionalidades que você pode ter dentro da ferramenta. Como assim? Você pode ter uma bandeirinha de prioridade dentro da sua tarefa.
Você pode ter o e-mail, você pode anexar o seu e-mail e enviar e-mails dentro da ferramenta. Você pode fazer isso. Você clica aqui para ativar ou não. Etiquetas, você pode colocar etiquetas. Você pode colocar campo personalizado. Você pode colocar uma série de coisas lá dentro. O que eu recomendo que você coloque ativo agora? Basicamente tudo que já vem por padrão, com exceção do múltiplo responsável. Normalmente o múltiplo responsável te atrapalha dentro dos filtros da ferramenta. Vou clicar aqui em feito e agora o meu espaço está pronto. Depois que eu crio o espaço, ele automaticamente me dá uma lista. Só que da metodologia que eu sigo, eu não acredito em lista solta. Toda lista deve estar vinculada a um setor. E o que é um setor? É uma pasta dentro do ClickUp. Eu tenho aqui um departamento e quando eu excluo essa lista, eu posso criar dentro desse espaço de trabalho, dentro desse comercial, uma pasta, que aí sim, a pasta vai representar um setor. E aqui eu vou colocar, por exemplo, área de vendas. Todas as pastas também têm a configuração de status. Nesse caso eu não vou mexer e vou apenas criar. Aqui dentro eu tenho a minha lista. Nesse caso eu vou colocar ali como gestão de leads. E aqui eu estou gerenciando os meus leads. Esse aqui é o primeiro passo para a estrutura que a gente está montando dentro do ClickUp. Lá no começo eu falei para você que o ClickUp ele segue uma hierarquia, uma ordem. O que isso significa? Que quando eu clico na pasta eu tenho justamente lista e quadro. Que quando eu clico na lista eu também vou ter lista e quadro. Se eu criar outra lista, eu vou clicar aqui, vou criar uma outra lista. Uma lista teste dessa vez. E ela também já vai vir com listas e quadro. Se por um acaso eu quero mexer na configuração, Juan, eu quero tirar o quadro, eu vou clicar aqui com o botão direito, eu vou lá em configurações do espaço, todas as configurações do espaço, e aqui a gente consegue mudar, visualização padrão, e eu posso colocar, por exemplo, calendário. Quando eu clico em feito e salvo as alterações, automaticamente o que está dentro do comercial também passa para a área de trabalho, lista, quadro, calendário, e automaticamente passa para a lista também, lista, quadro, calendário. Tudo isso segue um efeito cascata. Esse conceito de visualização ele existe apenas a nível de espaço. E tudo que ele coloca, ele vale aqui para dentro e aqui para dentro também. Se eu criar um outro espaço com outra configuração, tudo que está lá dentro vai ser único. Ou seja, tudo que está dentro do outro departamento só vai valer para aquele departamento. É assim que a gente configura o nosso espaço. Um outro ponto muito importante que você precisa entender. Quando eu clico aqui dentro do comercial, do departamento comercial, eu também consigo visualizar a lista, o quadro e o calendário. Tudo isso eu consigo visualizar. Só que as tarefas, elas sempre estarão dentro da lista. Eu vou falar de uma forma mais simples para você entender e vou criar uma outra lista aqui só para facilitar. Por exemplo, eu vou botar aqui teste, não tem problema. Todas as vezes que eu crio uma lista, é aqui que a gente lança as tarefas. Toda vez que eu tenho que delegar algo para o colaborador, a gente delega por aqui. Tá? Então eu tenho um teste 1 e o teste 2. Se eu quero visualizar essas tarefas, elas estão em duas listas diferentes. Se eu quero visualizar elas duas, eu posso clicar aqui no espaço comercial e visualizo tudo junto. Eu posso clicar também na visualização de quadro, onde eu tenho tudo junto. Eu também consigo visualizar no formato de calendário e tenho todas as etapas juntas também, todas as tarefas juntas também. Por que não apareceu aqui? Porque o calendário ele só mostra se eu tiver a data setada. Como não tem data, ele mostrou o campo vazio, o quadro vazio. Novamente, quando eu vou na pasta, eu também tenho esse senso de hierarquia. Se você reparar, comercial, que é o local onde eu estou, gestão de leads, e aqui eu tenho as tarefas. Quadro, a mesma coisa. As tarefas, o calendário, novamente, como não tem data, ele não aparece. Se eu clicar na lista, eu vou ter uma visão mais simples. É só abrir a tarefa e é lá dentro que está todas as informações que eu preciso. É assim que funciona a nossa hierarquia. Ainda tem mais um ponto que você precisa entender. Como tudo funciona na base de hierarquia dentro do ClickUp, qualquer coisa que eu aplicar aqui também será feito dessa forma. Se eu aplicar, por exemplo, uma automação que fica aqui dentro, tudo que for um gatilho dessa automação vai valer para as outras tarefas também, para tudo que está aqui dentro. Tudo vai seguir uma mesma hierarquia.
Na próxima aula eu vou mostrar para você todos os detalhes da pasta que representam a nossa área de trabalho. E depois eu vou mostrar para você como que funcionam os nossos processos, as nossas listas dentro do ClickUp. Vamos para cima que agora o negócio está ficando bem avançado.